Muito bem, iniciamos semana passada essa nova série de mensagens, This Is Us. Essa série de mensagens está baseada numa série norte-americana que eu assisti, já estou assistindo pela segunda vez, para dizer bem a verdade, e foi transmitida entre 2016 e 2022, o Brasil está nos streamings da Amazon e também da Star+. This Is Us conta a história do Jack e da Rebecca, juntamente com seus 3 filhos. A família Pearson durante várias linhas do tempo. Depois da morte de um dos seus trigêmeos, durante o parto, o casal, Jack e Rebecca, decidiram adotar um recém-nascido que tinha sido abandonado e resgatado pelos bombeiros. E durante os episódios, a série norte-americana apresenta problemas, apresenta dilemas, e é sobre isso que estamos tratando, é sobre isso que vamos falar nas mensagens. E eles viveram problemas e dilemas enquanto família e também na vida particular de cada um dos filhos, após eles se tornarem adultos. E hoje eu quero trabalhar com vocês, dentro dessa série, a mensagem Deixa Comigo. Deixa Comigo. Para ser mais preciso, hoje eu quero falar com você sobre a importância de desempenharmos nossos papéis. Nossos papéis em nossa casa, em nossa família, na sociedade também de um modo geral, como homens, como mulheres, como maridos, como esposas, como pais, como filhos. O que a palavra de Deus traz, fala ao nosso coração. Por que falar desse assunto? Porque quando eu assisto a série, esse é o casal principal, né? O Jack, ele exerce muito bem o seu papel como marido. Ele não deixa faltar nada em casa, é um excelente trabalhador, ele é um grande provedor. Ele, além da parte financeira, ele ama a sua esposa e ele ama com intensidade, ele faz surpresas, ele traz presentes, compra presentes, dá tempo de qualidade, ajuda nos serviços domésticos, programa viagens para se divertirem. Como pai é presente, ele consegue estar na vida dos 3 filhos, ajudando na intelectualidade do filho adotivo, também na esportividade do filho mais velho, nas dificuldades, né? Na sua baixa estima da filha, da única filha que ele tem. Então, ele consegue estar envolvido com os 3 filhos, como marido, como pai. Ele é capaz, inclusive, de dar a sua própria vida para salvá-los de um incêndio que consumiu toda a casa. E não apenas como marido, como pai, mas como filho. Jack era filho de um homem alcoólatra, que agredia não apenas ele, mas agredia também a sua mãe, e ele então protegia a sua mãe, ele inclusive amparou a sua mãe, tirou-a daquela agressividade, amparou a sua mãe durante o resto da sua vida. Não apenas cuidou da sua mãe, mas inclusive do seu irmão, Nicholas, que foi para o Vietnã servir na guerra, e ele inclusive se alistou para ir atrás do seu irmão, para ajudar o seu irmão diante dos seus problemas, diante do seu estado emocional, preocupado com a saúde do seu irmão. Então você percebe uma pessoa que exercia muito bem seu papel, como marido, como pai, como filho, como irmão. Rebeca abriu mão do seu sonho, que era ser cantora profissional para cuidar de sua família. Além do marido, tinha 3 filhos, trigêmeos, então eu fico imaginando a dificuldade que deve ser cuidar de 3 ao mesmo tempo, o estresse, mas ela deu conta do recado. Ela abriu mão do seu sonho, da sua vida, ela abriu mão para se dedicar ali ao seu marido e se dedicar aos seus filhos. Com o falecimento do marido, ela inclusive foi trabalhar para sustentar a casa, para trazer recursos para a casa. E como mãe, na fase adulta, ela também socorreu os seus filhos nos mais diferentes momentos, tanto nos momentos alegres, as celebrações, nos nascimentos dos netos, como nos momentos mais difíceis, ela se fez presente, apesar dos filhos morarem em regiões diversas dos Estados Unidos. Mas não apenas o casal em si me chama a atenção. Kevin, que é esse rapaz alto, que tem, por incrível que pareça, a minha idade, eu não me conformo com isso. Ou ele está muito bem conservado, ou eu estou acabado, né? Mas, você repara, né? Bonito, rapaz, bonito. Mas esse daí, o Kevin, apesar da imaturidade, em boa parte da história, ele é todo coração.
É o filho mais velho que abre mão da estreia de sua peça para socorrer o seu irmão que está em crise de ansiedade. É o camarada que deixa o estúdio, no momento, no ápice da sua carreira, o estúdio de gravação, para ir ao encontro da sua esposa, que está grávida de gêmeos e está para dar à luz. É o cara que vai para o Vietnã a fim de procurar a história do seu pai e saber o paradeiro do seu tio, no caso Nicolas, saber o paradeiro do seu tio. E quando descobre o seu tio, o paradeiro do tio, ele deixa tudo para morar num trailer e ficar ao lado do tio para ajudá-lo na sua dependência com álcool. Então você percebe o papel de filho, o papel de irmão, o papel de sobrinho, inclusive. Ele é o responsável por construir a casa, lógico, tem recursos para construir a casa no rancho da família, para abrigar a sua mãe e para se dedicar a ela nos últimos dias da sua vida. Kate é muito dedicada também aos irmãos, principalmente ao irmão mais velho, ao Kevin. Mãe de um menino também especial, dedica toda a atenção a ele. É um menino que nasceu prematuro por causa da sua obesidade, nasceu prematuro e com deficiência visual. Então, ela é aquela pessoa que abre mão de tudo para ensinar o seu filho, uma criança cega, a poder enxergar através das mãos, através do ouvir, né? Então, é uma pessoa dedicada ao marido, que vive crises de depressão profunda. E temos o Randall. O Randall é um cuidado também em pessoa. Cuidado com a mãe, deixou de fazer a faculdade que pretendia, a faculdade dos sonhos, para poder ficar perto da mãe, agora que ela estava viúva. Enquanto os outros foram, cada um para o seu lugar, ele permaneceu ao lado da mãe. Foi o primeiro a diagnosticar o Alzheimer na mãe, para que pudesse cuidar dela, e também se preocupou com os melhores tratamentos possíveis. Ao descobrir o pai biológico, foi aquele que trouxe o pai para dentro de casa, porque o pai também tinha uma doença grave, um câncer, e cuidou do seu pai até o último momento da sua vida, cuidadoso com a esposa, cuidadosa com as filhas, cuidadoso com o irmão, com a irmã, um excelente pai, um excelente marido, um excelente profissional, preocupado tanto com as pessoas. Ele se dedicou, se candidatou para se tornar vereador em Nova York, para poder ajudar as pessoas do seu bairro, as dificuldades que as pessoas estavam vivendo. Então, quando eu olho para a série, são papéis, são personagens sendo exercidos. Mas o que a palavra de Deus nos fala? Eu posso olhar para a série e posso olhar para os personagens que foram escritos, e na minha opinião muito bem escritos, mas o que a palavra de Deus traz para mim, como homem, como marido, como pai, como filho? O que a palavra de Deus traz para você? Antes de eu entrar na palavra de Deus, eu preciso falar um pouquinho. Semana passada eu mencionei sobre os tempos modernos que nós vivemos. E esses tempos modernos, né, trouxeram juntos aí a ideologia de gênero e o feminismo. E a ideologia de gênero e o feminismo investem continuamente para desconstruir tudo aquilo que eu vou falar aqui nessa noite. Tudo que eu vou trazer como palavra, eles tentam desconstruir, eles tentam aniquilar, acabar absolutamente com tudo isso. Principalmente os adeptos da famosa ideologia de gênero ignoram as características físicas, as características biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. E ninguém nasce sexualmente neutro. Não tem. Você, quando faz um exame de sangue para descobrir o sexo do bebê, o sangue, a tipologia vai dizer se ele é menino ou se é menina. Né? Quando você faz ultrassom, está claro ali, pela genitália, se é menino ou se é menina. É claro. Quando nasce, o médico vai declarar, né? Vai ser colocado ali, é menino ou é menina. Na ficha não existe neutralidade nessa direção. Então, há todo um discurso, né? E principalmente jovens, adolescentes que aqui estão, há todo um discurso para desconstruir a palavra de Deus. Se eu entendo que a pessoa nasce sexualmente neutra, isso não apenas vai contra a palavra de Deus, mas invalida a criação humana, invalida a criação divina da raça humana como ser binário. Deus fez homem e mulher.
Deus criou macho e fêmea, não só como seres humanos, mas como todos os seres, existe macho e fêmea. Então não existe uma abertura aqui, querendo eles ou não, aceitando eles ou não, a identidade de gênero e orientação sexual dependem da anatomia do corpo. Os órgãos do sistema reprodutor humano servem de parâmetro, sim, para a sexualidade, e isso não se discute. Então eu vou partir do princípio de que Deus criou seres humanos e criou a raça humana como macho e fêmea, como homem e mulher, e é diante disso que eu preciso trabalhar, e a palavra de Deus fala e traz papéis para nós. E então, por mais que eu veja, principalmente jovens adolescentes, que são bombardeados nas escolas com essa neutralidade ou com essa ideologia, meu querido, minha querida, por mais que você respeita e deve respeitar, ninguém está sendo homofóbico aqui. Se uma pessoa que optou por qualquer outro caminho entrar nessa igreja, ela deve ser muito bem recebida, amada e acolhida. É uma opção dela, mas a opção dela não invalida a palavra de Deus e não invalida a natureza. A pessoa pode inclusive optar e mudar a sua genitália. Ela era homem, pode deixar de ser homem, tirar a sua genitália, fazer toda uma reconstrução para ter ali uma genitália feminina. Mas o seu DNA, o seu corpo, a sua mente, o seu cérebro continua sendo masculino e não tem como mudar e discutir isso. Não se muda isso daí. Então, por mais que existam narrativas e tentativas, não tem o que se discutir nessa direção. E eu vou trabalhar a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus, por mais que vá contra o que o mundo tem pregado nos últimos dias, mas eu vou falar sobre a palavra de Deus. E aí, mais uma coisa também para você: prepara o lombo. Prepara o lombo, porque eu quero macetar você, igual a Ivete Sangalo, nessa noite. Macetando. Hoje o tema deveria ser macetando e não deixa comigo. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu quero falar com homens. Com os homens. Há princípios na palavra de Deus para os homens, e eu quero destacar alguns. Eu não vou ler um único texto e basear a minha mensagem neste único texto. Eu vou ler algumas porções, principalmente de Gênesis 1 e Gênesis 2 e de Efésios 5 e 6. Eu vou me basear basicamente nesses dois textos. Mas eu quero trazer princípios primeiramente aí para os homens. Quando eu olho para Gênesis capítulo 1, verso 26 ao verso 27, diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. A primeira coisa que nós temos aí como destaque para homens: homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esse é o primeiro princípio, o princípio da imagem e semelhança. O homem foi criado, feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, homem de verdade não é aquele que tem a testosterona mais alta, homem de verdade não é aquele que é totalmente musculoso, homem de verdade não é aquele que é o mais rude possível, ou mais rústico possível, ou mais raiz possível, não. Homem de verdade, quando eu olho para a palavra de Deus, é aquele que entende que ele é a imagem e semelhança de Deus. Homem de verdade é aquele que tem um encontro real com Deus, é aquele que reconhece quem é o seu Criador, é aquele que se rende diante desse Criador, se rende diante desse Deus, vive para esse Deus, para a glória deste Deus. Este é o homem de verdade, o homem que se entrega completamente a Cristo, se rende completamente a Cristo e vive para a glória do Senhor. Mas quando eu falo que homem é a imagem e semelhança de Deus, é porque eu vejo, e para mim me estranha, como as mulheres conseguem ser muito mais aquelas que procuram a Deus do que nós homens. É muito maior o número de mulheres em todas as igrejas, eu imagino, que é muito maior o número de mulheres do que o número de homens. Nós temos muito mais mulheres procurando a igreja, procurando o Senhor. São as mulheres que diante das crises do casamento procuram normalmente um pastor, ou procuram um padre, procuram alguém para buscar ajuda do que os homens. São as mulheres que investem mais, são as mulheres que buscam mais, são as mulheres que servem muito mais do que os homens. E não deveria ser assim.
Os homens deveriam com toda certeza servir e buscar muito mais a Deus. Os homens deveriam ser aqueles que, como Josué, eu e a minha casa, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Como Josué toma postura, você não vê a esposa do Josué, você sequer sabe o nome da esposa do Josué, mas você vê a figura do Josué se levantando diante do povo, dizendo: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você não conhece a casa do Josué, mas você vê a postura do homem. Assim deveria ser a nossa postura como homens, criados à imagem e semelhança de Deus. Homem é aquele que deveria buscar a Deus, aquele que deveria se entregar ao Senhor, estar na presença do Senhor acima de todas as coisas. Vou fazer um parênteses aqui. Falei hoje pela manhã, não tenho medo de falar, apesar da transmissão agora à noite. A nossa igreja é filha da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, se fôssemos comparar as duas igrejas hoje, a diferença nossa para a Igreja Presbiteriana do Brasil é que a Igreja Presbiteriana do Brasil não aceita diaconisa, não aceita presbítera, não aceita pastora. Lá só existem diáconos, presbíteros e pastores. Por mais que a nossa igreja aceita diaconia já desde o século passado, e presbíteras e pastoras de 99 para cá, eu fico olhando para a igreja mãe e às vezes até dá vontade de aplaudir. Por quê? Porque os homens estão relaxados e vão relaxando. Eu sou pastor há 9 anos nessa igreja. Dos 9 anos nessa igreja que eu estou, 7 eu só tive diaconisas, não tive diáconos. Durante 7 anos eu tive só no primeiro semestre meu aqui, o Toninho, que era diácono. Depois, por morar lá no Nova Lima, ele começou a congregar na congregação, é membro lá e serve lá, né? Continua servindo como diácono lá. Mas eu tinha o Toninho como diácono e agora eu tenho o Carlos. Ou seja, durante 7 anos eu não tive um homem para servir como diácono na igreja. São as mulheres que recebem, são as mulheres que entregam cestas, são as mulheres que vão, são as mulheres. Onde estão os homens? É nesse quesito que eu estou falando. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu preciso expressar, representar essa imagem e semelhança de Deus, inclusive através da liderança na própria igreja. As mulheres podem se candidatar a presbíteras? Podem, sabem a minha opção. Acho que a igreja sabe, o conselho sabe. Né? Por mais que uma mulher um dia queira se candidatar, eu não posso obstruir porque a Constituição libera, mas a minha posição é negativa. Não. Porque eu tenho certeza que o dia que eu abrir a possibilidade para mulheres serem presbíteras, acabaram-se os presbíteros da igreja. Porque os homens vão passando, vão deixando. Infelizmente, e a gente não pode isso. Homens, atitude. Não dá para, é inadmissível que a sua mulher sirva mais a Deus que você, ela busque mais a Deus que você, ela ore mais ao Senhor que você, ela leia mais a Bíblia que você. Você deveria ser o referencial da casa, na leitura da Bíblia, na oração, na busca. Não deveria partir da sua esposa dizendo vamos à igreja, mas deveria partir de você, vamos à igreja, porque essa é a nossa função como homens. É o que está na palavra de Deus. Quando eu olho para o texto de Gênesis capítulo 2, no verso 15, diz o texto que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo, né? Outro princípio, o princípio do cuidar e do cultivar. Cultivar é trabalhar para fazer com que coisas cresçam. E cuidar é proteger e sustentar o progresso já até aqui alcançado. Deus colocou o homem no jardim e deu uma função para o homem. Você deve cultivar, você deve cuidar. Cultive o jardim. Essa é a nossa função. Como homens, a nossa função é trabalhar. A nossa função é trabalho. Nós fomos criados para o trabalho. Eu estou falando de algo antes do pecado. O trabalho não surgiu com um pecado. Talvez o sofrimento o sofrimento, o penar, o suar, né? Aí sim é por causa do pecado. Mas o trabalho é muito antes do pecado. E o trabalho não é uma coisa indigna, pelo contrário, Jesus mesmo diz que o Pai trabalha. O meu Pai trabalhou e trabalha até hoje. O nosso Deus é um Deus que trabalha. E nós
abrimos os nossos lábios e estufamos o peito para dizer que o nosso Deus trabalha no turno da noite, ou que o nosso Deus trabalha, mesmo que os nossos olhos não vejam, o nosso Deus trabalha para todos aqueles que nele esperam. Deus é um Deus de trabalho e criou o homem para ser a sua imagem e semelhança, um homem que trabalha, arregaçar a manga, fazer o seu serviço, função do homem. Você foi colocado, o homem, neste mundo para trabalhar, não só para ter relacionamento com o seu Deus, que é a imagem e semelhança dele, mas aí um segundo princípio: você foi colocado para cuidar, você foi colocado para cultivar, para trabalhar. Homem de verdade entende a importância do seu trabalho e se dedica ao seu trabalho com esforço, com zelo. E aqui não se trata de uma questão de privilégio, mas de dever, de responsabilidade que temos diante de Deus. Um Deus que trabalha nos colocou neste mundo também para fazermos aquilo que Ele faz, que é trabalhar. Mas existe um terceiro e último princípio para os homens. No verso 24 do capítulo 2: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por fim, nós temos o princípio do casamento. O casamento deve ser visto por nós, homens, como um dos maiores privilégios dados por Deus. É por meio do casamento que nós proporcionamos aí, que Deus proporciona a nós, melhor dizendo, uma excelente oportunidade de exercermos a nossa masculinidade. E aí mora um problema. Como pastor, uma das maiores dificuldades que eu enfrento hoje é que nós temos meninos se casando. Nós não temos homens. Nós temos meninos se casando hoje. Essa é uma das maiores dificuldades que eu enfrento. De mulheres que vêm conversar comigo ou se aconselhar, mas a dificuldade que elas têm no casamento é que elas não casaram com homem, elas casaram com um menino. É um menino que não toma decisão, é um menino que não tem postura, é um menino que não sabe para onde ir, é um menino que não tem direcionamento, é um menino. Não é um homem. Ela olha para ele, esperando a mesma atitude talvez do pai. Assim como meu pai decidia, assim como meu pai dizia, assim como meu pai fazia, ela tinha segurança e esperança de se casar. Agora, e ver nesse homem, um homem igual ao seu pai, mas o que ela tem é um menino. É um menino que não tem responsabilidade, que não compreende a importância do matrimônio, que trata aquilo com desprezo, não com apreço, não com afinidade, com fidelidade. Não é. É um menino. E aí eu vou dizer para as meninas solteiras que aqui estão: procurem homens de verdade. Você vai namorar, olhe muito bem com quem você está namorando, veja qual é o comportamento dele. A minha oração é para que quando você estiver namorando, uma barata apareça onde você está, para ver se ele é capaz sequer de matar uma barata, ou se ele vai subir do sofá e gritar igual você. Porque se ele subir do sofá e começar a gritar igual você, você já começa a falar: meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Por quê? Pastor, não, é isso que se espera, né? Se entrar um gambá na sua casa, se entrar uma ratazana na sua casa, quem é que vai matar? Vai chamar o quê? Já entrou uma vez um rato na nossa casa, morávamos no outro condomínio, entrou, né? Vamos ligar para desratizar, né? Aí você tem que entrar na agenda. Então, a gente vai aí, a gente coloca o produto. Cara, aqui colocar o produto, eu estou vendo o rato. Eu quero que você venha e mate o rato. Não, isso a gente não faz, Senhor. Então, quem que tem que fazer? Nós. Vamos embora. Eu, Keila, Nicolas, vamos embora. Um grito para lá, um grito para cá, mas vamos embora, né? Coisa nojenta, mas vamos embora. Única vez que entrou rato. Mas a gente tem que ter uma postura. Imagina se o homem fala: Deus me livre. Vai você, entra uma barata voando na sala, ele sai correndo para o quarto e fala: fica aí, mulher, mata a barata, depois eu vou. Não dá. Não dá. Ou seja, eu tenho meninos que não sabem lidar, meninos que são problemáticos, meninos que não sabem, diante da pressão do trabalho, não sabem como resolver, voltam para casa, não querem. Meninos, e aí, diga-se de passagem, a culpa de termos meninos é nossa, pais, que não deixamos os meninos serem homens, que damos tudo de mão beijada, que fazemos tudo para eles. Eu vejo pais hoje que levam um currículo para o seu filho, para conseguir um trabalho para o filho. Pais que vão levar o filho para uma entrevista e vão querer fazer entrevista com o filho. Opa, como? É ele que tem que se virar, é ele que tem que fazer, é ele que tem que entregar o currículo, é ele que tem que bater na porta, é ele que tem que receber ou não.
É ele que tem que ser puxado a orelha, é ele que tem, não é você. E se você protege até mesmo na escola o seu filho, você vai proteger depois lá no trabalho. Lá na escola um outro aluninho, uma outra pessoa falou isso do meu filho, vou lá e vou brigar com a coordenação e com a professora e tudo mais, porque falou isso do meu filho. E quando seu filho estiver lá trabalhando e um outro funcionário falar poucas e boas para ele, você também vai lá como uma galinha para proteger o seu filho, porque falaram alguma coisa para ele? Ensine o seu filho a ser homem. Ele tem que ouvir coisas. Nós adultos aqui ouvimos tanta barbaridade quando éramos crianças na escola, que na época não era bullying. Nós fomos xingados de tudo quanto é coisa, e nós estamos aí. Hoje não pode falar nada dos nossos filhos, é bullying. Aí eu vou na escola, aí eu protejo de todos os lados, e eu não crio homens. Não tem homens. Isso é um problema. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu preciso enxergar que o homem, ele tem a imagem e semelhança de Deus, ele foi criado para o trabalho, mas ele foi criado para ser homem no casamento. Deixará o homem, pai e mãe, é essa a expressão, o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, para serem os dois uma só carne. Aí é uma família, e nessa família, o homem precisa exercer o seu papel. Mas vamos falar agora com as mulheres, né? Eu já falei com os homens, vamos falar agora com as mulheres. Quando Deus criou 2 gêneros, Ele instituiu papéis diferentes para cada gênero. Ele projetou os corpos e cérebros de homens e mulheres para trabalhar de forma diferente. Para cumprir papéis complementares, um homem não precisa agir como uma mulher, porque ele nunca pode ser uma mulher, ele nunca. Pode processar as informações como uma mulher, porque seu cérebro, seu DNA, todo o seu ser são masculinos. O mesmo vale para as mulheres. Não tem. Eu parto do princípio de que em Cristo não há homem, não há mulher. Tá certo? É assim que Paulo escreve aos Gálatas. Não há homem, não há mulher. Não há grego, não há judeu. Não há. Em Cristo não há acepção. Nós temos igual valor, igual responsabilidade de obedecer, de servir ao Senhor. Todos os princípios e mandamentos bíblicos servem tanto para homens quanto para as mulheres. Mas, quando eu olho para a criação, Deus traz distinção. Quando eu pego Gênesis capítulo 1, já lido, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí nós temos a expressão, homem e mulher os criou. Ponto. Macho e fêmea, dizia a versão corrigida. Macho e fêmea, homem e mulher os criou. Nós temos aqui não só a ideia da imagem e semelhança de Deus, também na vida da mulher. Não é só o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas a mulher também foi. Só que a mulher, com toda certeza, busca muito mais aí, aplausos para vocês. Vocês buscam muito mais, vocês oram muito mais, vocês querem muito mais do que nós homens. Que é uma vergonha, como eu já disse para nós. Mas vocês buscam muito mais e talvez entendam esse relacionamento maior com Deus muito mais do que os homens. Mas a mulher, ela foi criada de uma forma especial. Vejo isso quando eu chego no capítulo 2 de Gênesis, no verso 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e levou para ele. Repare, imagem e semelhança de Deus, mas feita de forma diferente. Se eu tenho um homem feito do pó da terra, eu tenho uma mulher que é feita da costela do homem. São matérias-primas diferentes, mas o Criador é o mesmo. O fôlego de vida foi dado pelo mesmo Criador, é imagem e semelhança de Deus da mesma maneira. Mas a mulher, ela precisa entender que foi feita de forma diferente e exercer a sua feminilidade. O feminismo veio, se a ideia fosse para garantir os mesmos direitos, eu não vejo problema quanto a relação a isso. As mulheres têm os mesmos direitos, mesmo direito de votar e de ser votado, mesmo direito de exercer o seu papel na sociedade, ela tem direito de trabalhar, ela tem direito, eu não vejo dificuldade nisso, nem um pouco de dificuldade nisso, da mulher ser independente, da mulher ter o seu recurso, da mulher ter o seu próprio dinheiro, eu não vejo nenhuma dificuldade, nenhum problema nisso. O problema é quando o feminismo vem para mostrar que a mulher, ela pode ser um homem.
E aí hoje eu vejo mulheres que não são femininas. Existem algumas vezes a gente vai comer, e eu fico, ou às vezes olhando para a pessoa que está na mesa ao lado, e eu fico assim, é homem ou é mulher? Às vezes eu entro em algumas lojas e fico pensando, isso é um homem ou isso é mulher? Na minha viagem última agora para Campinas, voltando do avião, sentou uma pessoa do meu lado. Até hoje eu não sei se era homem ou se era mulher. Pelas roupas, homem, mas o corpo dava indício de ser mulher. Não abriu a boca, não conversou nada, de fone de ouvido entrou, de fone de ouvido saiu, não abriu a boca, não olhou para o lado, não fez. Você olhava assim, eu olhava de vez em quando, né, para ver o que é. Senhor, revela, né? Eu não sabia o que era. Por quê? Não é por causa de uma questão de roupa, é uma questão de jeito. Não é feminina. Eu imagino que seja mulher, mas não era em absolutamente nada feminina. Era totalmente masculinizada. Então, esse é um problema do feminismo. Querer transformar mulher, toda feminina, delicada, e deveria ser delicada, meiga, dócil, gentil, amável, se transforma num troglodita. Por quê? Porque você precisa ser igual aos homens. Não, você não precisa ser. Na criação não existe competitividade, na criação existe completude, um completa o outro, não existe competição, existe complementação, um complementa o outro, e isso fica visível, claro. A criação, Deus fez a mulher diferente, e fez a mulher diferente e trouxe para complementar a vida do homem, simples assim. Simples. Então, mulher, entenda que você não é apenas a imagem e semelhança do seu Criador, mas você também foi criada, idealizada na mente dele para ser diferente e para complementar o homem. E você deve complementar o homem na medida do possível, naquilo que Deus te der. E por fim, quando eu olho para o texto do verso 24, diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse terceiro princípio, eu preciso destacar aqui algo bem interessante. A mulher, ela não é inferior ao homem. Ela não é inferior. Mas eu digo que a mulher está num lugar privilegiado. A mulher tem um privilégio que os homens não têm. E eu percebo isso biblicamente. O texto está dizendo que o homem deixa pai e mãe, ou seja, ele sai debaixo da autoridade do pai e da mãe, para que ele se torne autoridade na sua casa. Menino, você está debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe. Eles são pais e você está aqui debaixo da casa deles e da autoridade deles. Mas o dia que você fala assim, eu quero me casar, eu vou sair debaixo da autoridade deles. O menino, ele sai debaixo da autoridade do pai e da mãe para se tornar autoridade na sua casa. Ele estava debaixo de uma autoridade, ele estava aqui, protegido, amparado, sustentado, ele estava aqui, mas ele fala, eu quero a minha própria vida, eu quero a minha família, eu quero me casar. Ele sai debaixo dessa autoridade e ele se torna a autoridade. Mas e a menina? A menina não. A menina, ela tem um privilégio, ela está debaixo da autoridade do pai e da mãe, ela está aqui, mas quando ela se casa, ela sai e vai para debaixo da autoridade dele. É o que está aí na palavra. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e se torna os dois uma só carne. Ele está aqui, ele sai daqui para ficar aqui. Mas a menina não. A menina, ela está aqui e ela sai daqui para entrar debaixo dessa outra autoridade. Sabe onde eu vejo isso de forma muito clara? Números capítulo 30. Quando eu leio Números capítulo 30, que é sobre votos. Sobre votos. Mas olha como é que a palavra de Deus trata. No verso 2, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Por quê? Porque é homem. Se ele disse algo, ele vai cumprir este algo. Palavra, deu a palavra? Vai até o fim. Homem. E a mulher? Aí a mulher é do verso 3 até o verso 9.
Para o homem foi um só o verso 2, mas para a mulher é diferente. Para a mulher ele diz assim: quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas, se o pai proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou compromissos pelos quais se obrigou será válido. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada, pela qual se obriga a si mesmo, e seu marido souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos e compromissos serão válidos. Mas se o seu marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obriga, ou a promessa precipitada pela qual se obrigou, e o Senhor a livrará. E aí quando eu chego no verso 9 diz: qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Bom, simples. O rapaz, por mais que ele seja debaixo da autoridade do pai, se ele fez um voto, ele é homem, cumpre. A não ser que o pai diga também não. Mas aqui ele votou, você deu a sua palavra, filho? Deu. Você jurou? Jura, agora vai. Homem. Mulher, está debaixo da autoridade do pai, votou, o pai ouviu, não falou nada, ela tem que cumprir. O pai falou negativo, não, você não vai cumprir este voto. Pronto, anulou. Ela está debaixo da autoridade do pai. Mesma coisa do marido. Ela votou, o marido soube do voto, não falou nada, ela tem que cumprir. Mas o marido disse negativo, você não vai cumprir este voto. Acabou. Ela fica desobrigada. Mas e a mulher viúva e a mulher divorciada? Ela está debaixo de alguma autoridade? Não, ela é autoridade sobre si mesma. Então aquilo que ela votou, ela também tem que cumprir como um homem. Repare como é que a palavra de Deus trabalha. Simples. Algumas pessoas vão olhar para isso e falar: não, a mulher ser submissa, meu Deus, que coisa retrógrada. Não, que coisa abençoadora. A coisa mais abençoadora que existe para a vida de uma mulher, ser submissa. Sabe por quê? Porque quando você, rapaz, casa, quando o homem casa, ele está dizendo o seguinte: o problema é meu, eu resolvo, eu encaro, eu faço acontecer, eu boto a cara, eu vou lá, eu negocio, eu faço, eu decido, a responsabilidade é minha. Se der certo, a responsabilidade é minha, se der errado, a responsabilidade é minha. A mulher, sabe o que a mulher pode dizer? A mulher pode olhar para o homem e falar assim: o problema é seu. Se vira, o problema é seu. E agora eu não sei como paga, o problema é seu. Se vira, dê seus pulos, corre atrás, faz o que você tem que fazer. Eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Está debaixo. Foi ela quem fez? Não, está debaixo. É ele. Isso é um privilégio. As mulheres têm um privilégio que nós homens não temos. Nós não temos. Nós temos responsabilidade como homens. Mulheres são privilegiadas em estarem debaixo de um guarda-chuva, estarem debaixo da proteção do marido ou da proteção dos pais. Elas não têm. Imagina o pai desesperado e preocupado lá, e com as contas, e um monte de coisa, e que isso, que aquilo, que aquilo. O que a filha vai fazer? Nada. De quem é a responsabilidade? É sua, pai. Você é pai. A responsabilidade é sua. Se vamos ter o que comer ou não à mesa, a responsabilidade é sua. Se eu vou ter ou não o que vestir, a responsabilidade é sua. Se a gente vai ter ou não dinheiro para saldar as contas, a responsabilidade é sua. Se a gente vai ter ou não condições, a responsabilidade é sua. A filha não tem absolutamente nada a ver. É ele é o pai. Casou? É o marido. Olha que privilégio. O homem não pode fazer isso, o problema é seu. O problema nunca é dela, o problema é seu. O problema é seu. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, mulheres, vocês foram criadas à imagem e semelhança do Senhor, foram criadas de forma diferente. Então, vivenciem essa feminilidade que Deus criou vocês. Essa diferença que existe não é para competição, mas é para completar um ao outro. E você é privilegiada em estar debaixo do guarda-chuva do seu marido, ou debaixo do guarda-chuva do seu pai, aquelas que ainda são solteiras. É um privilégio. Mas agora eu quero trazer uma palavra para os maridos, só para complementar. Eu não bati ainda o tudo que tinha que bater. Preciso complementar alguma coisa aqui.
Agora eu vou para o texto de Efésios. Maridos, né? O que o texto de Efésios nos diz? Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Maridos, qual é o seu papel? Amar. O seu papel como marido é amar. Aí você fala, então é fácil. Não, porque não é qualquer amor. É amar, o modelo é igual a Cristo, amou a igreja. E o que é que Cristo fez pela igreja? Morreu. Cristo deu a sua vida pela igreja. Esse é o nível de amor que nós somos comparados aqui. Como é que eu tenho que amar a minha esposa? Como Cristo. Se alguém tiver que morrer, sou eu, não ela. Tenho acompanhado um rapaz no Instagram que faz essas perguntas. E normalmente quando ele pergunta para as moças, né, se a morte chegasse e batesse a sua porta, e tivesse você ou seu namorado, você ou seu marido, quem você acha que quem deveria ir? As moças normalmente, ou as mulheres falam normalmente ele. É a coisa mais interessante do mundo. Mas a coisa mais interessante é que os homens, não é crente, mas os homens, isso entrevistando na Avenida Paulista, São Paulo, mas os homens respondem, eu. A coisa mais interessante, biblicamente estão certos. Se alguém tiver que morrer, sou eu. Acontece o incêndio, quem tem que morrer? Você ou ela? Eu. Eu vou proteger ela e meu filho. Vou tentar tirar o máximo possível. Se tiver um acidente, para que lado? Alguma coisa, é fatal, não tem como. Eu vou ter que bater o carro, porque veio contra mim. Para que lado que eu vou tirar? Eu vou tirar para um lado que me atinge, não é ela. Se alguém tem que sair vivo, no caso, senta normalmente a minha esposa e meu filho aqui. Se alguma coisa tiver que atinja a mim, não a eles. Isso que deveria ser o homem. Amar a ponto de se entregar, de morrer e salvar eles. O homem que fala que, não, eu jogo que o caminhão bata do lado deles e que eles morram. Eu quero ficar vivão da Silva. Não, isso não é homem. Isso não é marido. Isso não é amor. Então, a gente tem que pensar aqui que nível de amor que nós temos, né? O homem foi chamado para amar a sua esposa. O homem foi chamado para amar. E aí, a gente tem que partir do princípio que a esposa provavelmente foi paparicada e amada pelo seu pai e pela sua mãe enquanto era solteira. A minha esposa era paparicada pelo pai dela. Era a dondoca lá da casa, era o xodó da casa. Chamava ela, branquela desse jeito, chamava de minha nega. Você vê, né? Ai, minha nega. Eu olhava assim, cadê a negritude? Eu estou tentando enxergar até hoje a negritude, mas é a minha nega, né? Era o xodó, é o xodó da casa, é a única filha, toda. Aí eu tiro ela de lá e a maltrato. Ou tiro ela de lá e não dou o mesmo padrão de vida, ou não dou a mesma. Se ela era protegida, amada, e agora o que eu tenho que fazer? Proteger e amar igual modo. O que se espera é igual. Talvez a parte financeira nem tanto. E é óbvio, os pais dela tinham muito mais recursos do que eu na época quando casamos, né? Então não tinha como eu dar o mesmo padrão de vida que ela tinha, que o pai dava para ela. Ele estava num outro patamar. Eu tinha 19 anos, ele estava num outro patamar, era gerente de uma fábrica de café. Ele não tinha, a comparação não dá, financeiramente não dá. Hoje é outra coisa, outro nível, outra diferença, mas não dá. Mas a questão de amor, de proteção, de cuidado, ela saiu de lá, debaixo dos cuidados dela, do pai. Eu estou dizendo no altar, quando eu recebo ela, eu estou dizendo no altar, até aqui você cuidou dela, daqui para frente eu que cuido dela. Até aqui você deu tudo para ela, daqui para frente eu que vou dar tudo para ela. Até aqui você amou a sua filha, daqui para frente eu vou amar assim como você amou. Assim como você, pai, daria a sua vida por ela, eu também vou dar a minha vida por ela. É isso o que Paulo está dizendo aqui para nós homens. Cuidado. Nós devemos cuidar das nossas esposas, nós devemos proteger as nossas esposas, nós devemos liderar a nossa esposa. Diz o texto que o marido é o cabeça, não é o cabeçudo. O marido é o cabeça,
Hoje eu vejo muito marido que é cabeçudo, muito cabeçudo, e não é cabeça coisa nenhuma. E a Bíblia diz muito claro: marido, você é o cabeça da mulher, é o cabeça, não o cabeçudo. Então seja cabeça, lidere a sua esposa em amor, lidere a sua esposa com responsabilidade, lidere a sua esposa, cuide dela, sustente, assim como você cuida de você, sustenta você, protege você, veste você, proteja ela, cuida dela, vista ela, seja com ela o tempo todo. Aí uma outra dica para as meninas. Meninas, no tempo de namoro, veja como o seu namorado se comporta. Porque se ele é um porco no namoro, ele vai ser porco no casamento. Se ele não cuida dele, aí vai falar: pastor, mas depois eu ensino ele a escovar os dentes. Não estou dizendo a tomar banho melhor. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que se ele não cuida dele mesmo, ele não vai cuidar de você. Se ele não se preocupa com a roupa dele, ele não vai se preocupar com a sua. Se ele é todo desleixado, é muito melhor, né? Tudo bem, cuidado com aqueles muito vaidosos também, que aí é só ele, né? É ele que é um pavão que chega brilhando e coloca você atrás dele. Não, cuidado com os pavões, tem muito pavão por aí também, cuidado com o pavão. Mas eu digo para você, menina, olha muito bem para o seu namorado. Olha muito bem, porque se ele não cuida dele mesmo, ele não vai cuidar de você não. Se ele é desmanzelado com ele mesmo, ele também vai ser no casamento e na vida de você. Ele não vai dar valor a isso. Não vai dar. Então preste muita atenção. Tem que ter um mínimo. É para isso que serve namoro. É para isso, para a gente conhecer onde que eu estou me enfiando aqui, né? Olha bem para o seu pai, vê se seu pai ele veste bem, ele é cuidadoso, ele olha bem para o seu namorado e fala: ele é igual, né? Porque se o pai se veste bem, é cuidadoso, é higiênico, e se preocupa com a mãe, então eu preciso de um homem também que vai ser assim comigo. Caso contrário, foge. Então, eu estou falando com os homens, né? Estou falando com os maridos. Então, maridos, cuidem das suas esposas, amem as suas esposas, zelem pelas suas esposas, sejam maridos de verdade para suas esposas nessa direção, protejam. O problema é quando o homem não se ama, quando o homem não se protege a si mesmo, aí não tem o que fazer lá na frente, não vai cumprir o seu papel como deveria cumprir. Ame a sua esposa. Esposa, agora é para vocês porque eu também não falei tudo. Texto de Efésios também. O 22 diz: mulheres, sujeite-se a cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. A mulher trate o marido com todo o respeito. Se a palavra destaque para os homens é amar, a palavra destaque para as mulheres é respeitar. Respeito. Agora, eu preciso também entender o contexto aqui, né? Qual é o contexto aqui? Esse texto não é um texto que só está falando para as mulheres, está no mesmo contexto que estava falando para os homens. O que Paulo está dizendo assim: mulher, diante do seu marido, o marido que ama você, o marido que cuida de você, o marido que zela por você, o marido que, assim como ele ama e cuida do seu próprio corpo, ele ama e cuida de você nos mínimos detalhes. Sujeite-se a esse marido. Aí eu vou dizer para você: que mulher não se sujeita ao marido? Que se você é mulher e vê que o seu marido te ama, ele ama você intensamente, ele faz tudo por você, ele cuida de você, ele compra do bom e do melhor para você, ele dá o melhor para você, ele é presente para você, ele é um marido sábio, ele é inteligente, ele toma as melhores decisões, ele tem a melhor postura. Que mulher que não se sujeita a um homem desse? Só uma insensata. Uma mulher tem que ser muito burra para não se sujeitar a um marido desse. Agora, pastor, meu marido não é nada disso. Meu marido não está nem aí para trabalho, meu marido não está nem aí para as coisas de casa, meu marido não está nem aí para mim, meu marido não cuida de mim, meu marido não me protege, eu que tenho que ir lá fazer as coisas, eu tenho que negociar, eu que tenho que vender, eu que tenho que conversar, a conta vence, sou eu que tenho que ir lá meter a cara para pedir parcelamento, sou eu que tenho que fazer tudo, meu marido não faz absolutamente nada. Pastor, eu tenho que ser submissa a um marido desse? Tem. Por quê? Porque você escolheu. É por isso que serve namoro.
É por isso que serve o namoro. Esses dias comentaram para mim a respeito de uma pessoa que na pizzaria não pediu a pizza que a namorada queria. A namorada dizendo qual a pizza que ela queria comer, e ele não pediu a pizza que ela queria comer. Queria que um amigo pedisse, queria que a mãe pedisse, que qualquer outra pessoa pedisse, mas ele não teve a coragem de falar para o garçom: por favor, traz essa pizza aqui. Aí eu digo para você, se o namorado não tem a coragem de pedir uma pizza para a namorada, o que ele vai ter coragem depois que se casar? Queridos, você está escolhendo, filha. Você está escolhendo a menina, você está escolhendo. Você está namorando, você está escolhendo com quem você vai se casar. Depois não reclama. Pastor, ele não faz nada, ele não tem iniciativa, ele não tem postura. Mas você está escolhendo, você não está enxergando isso? A sua mãe está dizendo, o seu pai está dizendo, eles estão falando, você não está enxergando? Aí depois você casa, vai reclamar para quem? Para Deus, né? Senhor, o marido que tu... Não, Deus, eu queria ser Deus nessa hora e falar assim, negativo. O marido que eu te dei? Me tira dessa. Você escolheu, filha. É para isso que você namora, você escolheu. Então, meninas, atentem, porque se vocês vão se submeter a alguém, sair debaixo do guarda-chuva do pai, se você está saindo debaixo da autoridade do seu pai, olha para o seu pai é o melhor pai que você tem, é um pai que te protege, é um pai zeloso. Aí eu vou pensar, estou pensando nos múltiplos aqui, né? Porque temos meninas aqui que não têm pai mais presente, ou os pais morreram, ou senão pais se divorciaram, e aí não tem, mas é a mãe. A sua mãe cuida de você, então vamos pensar de uma forma diferente. Sua mãe cuida de você, seu pai, seus pais, vamos colocar no plural. Seus pais cuidam de você, eles zelam por você, dão o melhor para você, tratam de você, paparicam você. Olha para quem você está indo. Preste muita atenção, para não entrar numa furada. Então, a questão de submissão não é se submeta mulheres ao marido se ele for um cabeça muito bom. Se submetam mulheres ao marido se eles amarem você assim, assim, assado. Não. Se você está entrando no casamento, se submeta. Se submeta àquilo que você está escolhendo para se submeter. É você que está escolhendo. Ninguém coloca uma arma na cabeça de ninguém. Eu nunca fiz um casamento que veio o pai ou alguém com uma arma na cabeça dizendo: agora você vai casar, agora casa, diga sim, fala sim agora. Eu nunca fiz um casamento, todo mundo planeja, vem bonito, feliz, entra na igreja, tudo bonito, e aí faz os votos, aqueles votos lindos, eu prometo ser fiel. Você escolheu, agora vai até o fim. Então, mulheres, sejam submissas, isso é papel de vocês. Se submetam aos seus maridos, se submetam. Por mais que eles não sejam, não estou dizendo que vão ser perfeitos, ou por mais, mas agora tem que ir. Esse é o papel seu. Uma palavra para os pais. Efésios capítulo 6, o verso 4, diz a seguinte: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Colossenses, pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Algumas áreas são fortemente afetadas pelas atitudes dos pais. Autoidentidade e autoimagem. É uma área. Grande parte da autoidentidade da criança é influenciada pelas palavras e pelo tratamento que recebe dos seus pais. O que é que você está dizendo a respeito do seu filho? Então, fulana de tal falou, por que eu não coloco nosso filho, que a gente não coloca o nosso filho na escola tal? E o filho está lá. Aí o pai ou a mãe vira e fala: o quê? Você está doida? Nosso filho não tem capacidade de estudar nessa escola, não. O que ele acabou de ouvir de você? Não, essa escola é muito forte. Nosso filho não tem essa capacidade toda, não. Ele não vai conseguir entrar e acompanhar o ritmo dessa escola. Nossa, você viu a nota que o nosso filho tirou? Mas você estava esperando o quê? Burro do jeito que ele é? Você estava esperando o quê? Uma nota melhor? Não, essa nota está ótima, está excelente para o nível intelectual do nosso filho. O que você está dizendo do seu filho, querido? Não, deixa aqui. O que é esse trabalho? Não, deixa aqui, deixa que eu faça esse trabalho, porque você não tem capacidade de fazer esse trabalho, não. O que você está dizendo para o seu filho? Que ele é burro, que ele é incapaz, que ele não é competente, que ele não tem condições, que ele nunca vai vencer na vida. Qual é a identidade que ele está criando de si mesmo? De quem é a responsabilidade, queridos? Vamos lá, pais, é nossa. Então, a autoimagem é uma das áreas fortemente afetada por nossas atitudes. Motivação. Os pais influenciam muito o nível de motivação dos filhos, se eles são motivados ou não.
que nós falamos? Como nós falamos? Identidade sexual. Queira você ou não, mas por mais que nós não nascemos neutros, nascemos homem ou nascemos mulher, isso é construído. Isso é construído. A menina é construída para ser uma mulher, e o menino é construído para ser um homem. Isso é um processo de construção. Agora, o que nós estamos dando de ferramenta para construir os nossos filhos? Ou o que estamos ensinando para os nossos filhos nesse processo todo? Lá na frente você chegar e falar assim: ai pastor, meu filho não sei não, eu acho que ele tá perdido na sua sexualidade, meu filho está... Não, querido, o problema é seu. Você não construiu muito bem isso. Você tem que assumir isso. Você não construiu, você não ensinou o que é. Diante desse mundo bombardeado com tantas coisas, ele está ouvindo todas essas coisas. Hoje o que tem de pessoas adolescentes perdidas, chegam na fase da adolescência, estão perdidas, não sabem se são meninos e são meninas, e porque lá na escola estão dizendo assim: não, mas você que decide, agora você decide, experimenta aqui, experimenta lá, e daí você decide o que você quer, porque lá em casa não está sendo dito, não foi dito absolutamente nada com relação a isso. É o preço a se pagar. Construa a identidade sexual. Padrão de relacionamentos. Os pais comunicam e demonstram os relacionamentos. Não diga nada, nunca diga nada para as pessoas. Nunca fale nada para as pessoas. Nunca se abra com as pessoas. Você nunca pode confiar nas pessoas. As pessoas traem, as pessoas... Olha, não confie. O que ele está ouvindo? Ele vai casar. Aí tem mulher que chega em mim, às vezes fala: pastor, eu não entendo, meu marido não fala nada, ele não se abre, ele não conversa comigo. Vai ver o histórico. Lá atrás os pais diziam assim: nunca confie na pessoa. Não confie. Ou às vezes ouviu até mesmo do pai dizendo assim: tá vendo? Mulher é isso, ó. Gente confia, o que dá? Tá vendo? Ele ouviu isso. E aí ele vai para o casamento, vai confiar? Não, se nem meu pai confiava na minha mãe, eu vou confiar nela. O que ele aprendeu? A gente está construindo. A gente está dizendo, menino chora, a gente estende o dedo e fala assim: cala a boca, engole esse choro, homem não chora. Ele está aprendendo. Você está dizendo para ele que homem não chora, homem não se abre, homem não conversa. São padrões de relacionamento. São áreas que nós influenciamos em muitos nossos filhos, muitos. Mas como pais, envolvam-se, eu vou dizer algumas coisas aqui, envolvam-se ativamente na vida dos filhos de vocês. Envolvam-se. Sejam pais presentes, envolvam-se em todas as fases, desde segurar no colo, dar banho lá quando bebezinho, até quando eles forem maiorzinhos, rolar, brincar de carrinho, brincar de boneca, brincar de casinha, brincar de bombeiro, brincar do que você quiser brincar, brinca, soltar pipa, brinque com seu filho, com intensidade, porque isso passa rápido. Lá na frente, eles não vão querer saber de você mais. Faça agora, que lá não vai dar mais. Então, envolva-se ativamente na vida dos seus filhos, reservem tempo para os seus filhos, tempo de qualidade. Uma coisa aqui, os filhos têm muitas apresentações. O Rafa esses dias, cadê o Rafa? Lá atrás. Rafa esses dias falou: pastor, eu não posso tocar de manhã. Ele veio, ensaiou, eu não posso tocar de manhã. A Maisinha tinha uma apresentação na natação. É isso, né? Natação. Pastor, eu não posso de manhã. Né? O senhor me libera? Lógico que libero. Você tem que estar presente na vida da sua filha. Ela vai nadar, vai ganhar uma medalha? Lógico que não. É uma Olimpíada? Lógico que não. Mas toda criança, quando ela entra, aonde ela entrar para se apresentar, para fazer o que tem que fazer, a primeira coisa que ela faz é passar os olhos para ver onde está meu pai, onde está minha mãe. O auditório é enorme, tem um monte de gente, mas a criança entra, ela fica assim. Enquanto a professora está lá arrumando as crianças, ela está assim, ó. Ela está assim, ela está procurando, ela quer saber onde está o pai e a mãe. Por quê? Porque a presença é importante. Não é o cantar, não é estar ali, é a presença. Sejam presentes. A criança: ai, meu pai não pôde vir hoje porque está trabalhando de novo. Ai, meu pai está de plantão de novo. Ai, meu pai está viajando de novo. Ai, meu pai não está de novo. Queridos, esteja presente na vida dos seus filhos. Esteja presente na vida dos seus filhos. Reserve tempo de qualidade. E quando estiver com seu filho, ou ter tempo com ele para brincar qualquer coisa, desliga o celular e tenha tempo com ele. Vou levar meu filho para comer. Aí leva o filho para comer e fica no celular. Vou levar um filho para brincar lá no parquinho. Aí leva o filho para brincar no parquinho, o filho fica lá e fica: isso, filho, brinca aí, fica lá no celular. Brinca aí, é isso mesmo. Aí, fez amiguinho, que legal, fez amiguinho. Está no celular, para com isso. Então para que serve você? Seja presente. Pais, conversem com seus filhos. Não há substituto para diálogos regulares. Pais, brinquem com seus filhos. Pais, ensinem valores para os seus filhos. Ensinem valores. Essa semana eu fui a um açougue para pegar algumas carnes, pegar um kit de carnes, aí fiz a encomenda, cheguei lá, fui ver que tinha de carne interessante.
E aí eu abri uma das geladeiras lá do açougue, e aí eu vi 2 pacotes, um pacote de filé mignon, tinha uma bandejinha aqui, várias bandejinhas de filé mignon, e várias bandejinhas, estava escrito na etiqueta filé de peito. Mas eu olhei para o produto dentro, era filé mignon, porque estava igual do lado. Mas falei, bom, às vezes eu não sou entendido dessa maneira, né? E aí o filé mignon, R$ 79,90 o quilo. E o filé de peito estava 20 e poucos reais o quilo. Eu olhei para aquela bandeja, aquela coisa bonita, 20 e poucos reais. Falei, mas aí eu peguei as 2 bandejas que tinham lá e falei para o rapaz assim, falei, isso daqui é filé mignon? Ele olhou e falou, isso é filé mignon. Eu falei, mas você viu a etiqueta? Ele falou, erramos. Ele só falou isso, erramos. Falei, rapaz, né? Podia ter levado filé mignon para casa, né? Brinquei com ele, dei risada. Ele falou, o senhor podia ter passado, ninguém ia perceber. Eu falei, então, eu podia ter passado, ninguém ia perceber, mas eu ia perceber. Mas o senhor podia ter levado filé mignon para casa, numa boa, num preço bem baratinho. Eu falei, então, mas eu prefiro ser honesto do que levar vantagens. Por quê? Porque eu aprendi valores. É desonesto. Isso é desonestidade da minha parte. Eu vi que estava errada a etiqueta. Eu sabia que estava errada a etiqueta. Poxa, mas pastor, o senhor perdeu de levar filé mignon? Não, eu não perdi nada. Eu fui honesto. Eu aprendi isso com meu pai. Ponto. Ensine valores para os seus filhos. Valores que nunca vão se perder. Nesse mundo onde todo mundo quer se dar bem, ensine a ele a ter valor. Por mais que ele vá se dar mal, mas ensine ele a ter valor. Ensine. Isso é o que se espera de pais. Pais, sustentem e protejam seus filhos. Amem seus filhos incondicionalmente. É isso que se espera. Mas eu quero trazer, por fim, uma última palavra para os filhos, bem simples, que é sobre obediência e honra. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Tem diferença entre obedecer e honrar? Sim. Obedecer está muito mais ligado a regras. Existem regras em casa. Regras precisam ser obedecidas. Regras precisam ser claras. Se não forem claras, é complicado. Regras precisam ser claras. Se você fizer isso, você vai receber isso. Toda regra precisa ter claro também a consequência. Então, é claro, regras existem para serem obedecidas. E é ótimo para que tudo tenha harmonia em casa e na sociedade. Regras para se obedecer, claras. E se não forem obedecidas, consequência. Porque você não fez isso, agora você vai ter que fazer isso. Regras claras, consequências claras. Obediência. Mas e honra? Honra é além de obedecer. Honra envolve amor. Honra envolve respeito. Honra envolve a vida toda. E aí, uma das coisas que me chama a atenção na série é o cuidado com os pais mais velhos. É o cuidado. Filho, cuidado, honra o teu pai e tua mãe. Porque este é o mandamento. É o primeiro mandamento com promessa, como diz Paulo aí. Honrar pai e mãe tem promessa. E você precisa honrar. E aí eu digo para você, honre enquanto eles estão vivos. Não queira honrá-los depois da morte. Tá certo? Pai e mãe está vivo? Ah, pastor, já sou casado. Ok, sem problema. Honre, não está dizendo aí que é só honra teu pai, filhos solteiros. Honrar pai e mãe é para sempre. Tem pai vivo, tem mãe viva? Ligue para ele, liga para ela. Porque um dia, você não vai ter a voz do outro lado para falar com você, e isso vai te fazer uma falta tremenda. E aqueles que já perderam pai e mãe aqui sabem muito bem disso. Quanto talvez você daria para ouvir do outro lado a voz do pai e a voz da mãe? Então honre. Ai, pastor, mas eles estão dando tanto trabalho. E você não deu trabalho? Seus pais estão dando trabalho agora que estão velhos, idosos? E você não deu trabalho para eles. Na infância e na adolescência você não deu um pingo de trabalho. Quantas noites insones eles tiveram por sua causa? E agora você não pode se dar ao trabalho de honre seu pai e sua mãe. Timóteo, é com esse texto que eu encerro, 1 Timóteo 5, verso 4, diz, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática.
cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Eu acho interessante Paulo dizendo aí para Timóteo: Timóteo, se alguma viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam a colocar a religião em prática. Aí eu vou dizer para você: você é crente? É cristão? É crente? Então aprenda a colocar a sua religião em prática. Como? Honre seu pai e sua mãe, honre seu avô e sua avó. Honre. Eu não gosto daquele velho. É? E quem que diz que ele gosta de você? Né? Eu não tive muita experiência com vô e vó, não. Quando eu nasci, 3 já eram mortos e o quarto estava já com o pé na cova. Então, o meu conhecimento de vô e vó é limitadíssimo. A única avó que eu tenho é a avó daquele, que completou 100 anos agora. Né? E isso me assusta. E o nome dela nem é Esperança, né? Honre. Toda vez que a Keila vai lá, ela vai ver a avó. Tem que ver mesmo. Porque um dia ela não vai ter mais avó. Tem que ver a avó, tem que ver a tia. Fizeram tudo por ela, tem que ir lá. Tem que estar lá. Tem que ver a mãe, tem que ver o pai. Tem que ver. Tem que estar. É assim que a gente faz, queridos, honrar. Se estiver doente, trazer para casa, cuidar. Não tem condições de trazer para casa e cuidar, pastor. Então bota a mão no bolso e paga. Paga para alguém cuidar, mas não paga para alguém cuidar e nunca vai lá. Paga para alguém cuidar, mas esteja lá. Porque uma hora eles vão partir. E você precisa estar lá. Para não ter remorso depois. Não. Vai lá. Honra. Seja crente. Seja crente. É o que Paulo está dizendo aí. Seja crente. Seja crente. Mostre, pratique o seu cristianismo. Cuide do seu avô e da sua avó. Cuide do seu pai e da sua mãe. Pois isso agrada a Deus. Olha que interessante. Isso agrada a Deus. Esse é seu papel, filho. Cuidar, obedecer e honrar o seu pai e sua mãe. São muitos papéis, né? Como filhos, como pais, como maridos, como esposas, como homens, como mulheres. Muitos. Mas que Deus nos abençoe em todos. Que Deus nos abençoe em todos. Ouça tudo isso. Se puder, depois assista em casa novamente. Passa essa mensagem para outras pessoas. É longa, foi longa, não tem problema. Mas passe. É conhecimento. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Difícil, dura, mas necessária. Te agradecer porque podemos olhar para a tua palavra e aprendermos princípios. Nós não estamos tratando aqui de achismos. Nós estamos olhando para a tua palavra. E o que ela nos fala a nós, como homens, como mulheres, esposos, esposas, pais, filhos. Estamos olhando para a tua palavra, e a tua palavra está dizendo para nós, homens, sermos homens, que expressem o seu caráter, que expressem, ó Deus, no seu dia a dia, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, homens que trabalhem com dignidade e que exerçam o seu papel no casamento como homens e não como meninos. Palavra que nos chama a nós, mulheres, para sermos também imagem e semelhança do Senhor, tementes a Ti, mas exercermos toda a feminilidade que o Senhor nos deu, para complementarmos este mundo, para colorirmos este mundo, para embelezarmos este mundo. Toda a feminilidade que o Senhor deu, para que possam exercer o papel de mulher neste mundo, nessa sociedade, com zelo, com dedicação, com diferencial. Chamando mulheres para serem inclusive submissas aos pais e aos maridos, no Senhor, no temor do Senhor. O Senhor nos fala nessa noite para sermos maridos, para sermos homens que são cabeça da casa, que lideram a casa em amor, e sejamos responsáveis como homens e não meninos. Sejamos responsáveis no sustento, no trabalho, no dia a dia, trazendo do bom e do melhor, dando todas as condições para nossa esposa e para os nossos filhos. A tua palavra nos ensina a sermos mulheres submissas, respeitosas, que realmente falem bem dos seus maridos, que não falem mal dos maridos por trás, que elogiem os seus maridos, que não apenas teçam críticas ou comentários maldosos. Mulheres respeitosas, que realmente respeitam seus maridos na qualidade que eles têm acima delas.
Que nós possamos ser pais que amem seus filhos, que cuidem dos seus filhos, que deem tempo de qualidade, que brinquem com os filhos, que ensinem valores aos filhos, mas também que sejamos filhos, que obedeçam aos seus pais, que honrem aos seus pais até o último dia de suas vidas. É isso que a tua palavra nos ensina. E que a tua palavra ganhe um lugar no nosso coração, na nossa mente, e que possamos exercitá-la, colocá-la em prática, na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém.